Olá, pessoal, bom dia. Como estão todos? Vocês viram, né, que eu coloquei ontem no CIGA as notas, né, lá da segunda prova. No multiprova tem os comentários, assim, em linhas gerais sobre, né, geralmente eu boto comentário em relação ao que está errado, certo? Quem acertou tudo, é claro que não vai ter comentário nenhum, certo? Mas tá lá. E eu abri já lá, botei uma notícia, né, para vocês, quem quiser fazer a vista, agendar lá naquela planilha, certo? Eu botei hoje e amanhã. Aí, só lembrando, se os horários que estão lá, vocês não puderem, né? Aí deixa uma mensagem no fórum, mais ou menos os dias, os horários que vocês podem, que aí a gente agenda, tá? Mas isso tem que ser até amanhã, sexta, né? Amanhã é sexta-feira, tá? Então, quem solicitar até amanhã, sexta-feira, a gente organiza para fazer essa vista, né? Nem que seja na próxima semana, tá bom? Em relação às provas, eu queria só falar, enfim, não sei se vocês têm conhecimento ou não, mas estão acontecendo atualmente alguns processos administrativos contra alguns estudantes, né? Não sei se a palavra seria contra, mas assim, acusando alguns estudantes de fraude. Acho que são 3 hoje, né? Nessa semana. Eu até faço parte de uma das comissões que está analisando esse caso, certo? Então, é um pouquinho complicado, assim, de a gente lidar com isso, né? Tanto né, para vocês como para a gente, essa questão do remoto não é simples. E, assim, muitos estudantes se aproveitam dessa situação para realmente copiar as questões, né? Então, aí alguns professores têm visto isso de forma recorrente e levam isso até a última consequência, né, que seria esse processo administrativo. Esse processo administrativo, dependendo da situação, da reincidência, do comportamento, né, do acusado, né, digamos assim, tem vários tipos de penalidade. Pode ser só uma advertência, pode ficar no histórico, né? E, de novo, dependendo do grau, né, da infração, pode até realmente levar à expulsão. Enfim, o que eu queria comentar com vocês, assim, é porque, de novo, nessa prova, eu vi questões iguais, né, entre alunos. Algumas provas eu zerei, né, mandei um e-mail para a pessoa, né, dizendo que foi zerada por essa razão, e algumas eu vi um indício muito forte, mas como eu não tenho como provar nesses casos, eu deixei passar, mas está na minha listinha negra, igual na primeira prova. Essas que eu zerei é porque eu tenho como provar que uma está igual à outra, certo? Então, só para que vocês tenham cuidado, assim, não é simplesmente, porque copiou essa disciplina, isso não vai influenciar, não é isso. Tem 2 questões aí. A primeira é relacionado a eu não queria usar essa palavra, mas no fundo é o caráter mesmo da pessoa de saber que você está burlando a situação, que você está cometendo uma fraude, porque isso é fraude, né? Você copiar uma questão de outra pessoa é fraude, mesmo que isso seja no remoto, que você tenha facilidade de se comunicar com outro, né, com um colega, né, ou de repente com outra pessoa, continua sendo fraude, tá? Então, assim, pensem um pouquinho sobre o comportamento de vocês, né? A gente reclama muito dos nossos políticos, reclama muito que o Brasil não tem jeito, que o Brasil não vai para frente, mas nós que somos os políticos, nós que fazemos o país. Então, se a sociedade, de uma maneira geral, age contra as regras, né, por que os nossos políticos fariam diferente? Né? Os políticos são retirados da sociedade. Então, o que eu quero dizer é que não tem como a gente querer eu sei que parece uma proporção exagerada, mas a gente tem a oportunidade de infringir as leis numa coisa que parece boba, mas se eu faço isso numa coisa boba, é porque eu vou fazer numa coisa que seja mais séria, né? Então, eu vejo dessa forma. Então, vocês se policiarem mesmo, tá? E terem essa consciência, né? Analisarem se vocês querem tomar esse caminho ou não, certo? E a outra em relação à formação de vocês, né? Então, se você passa numa disciplina, né, só copiando as questões, né, enfim, você se aproveitando, fraudando as avaliações, esse conteúdo não faz parte, não vai fazer parte do seu rol aí, né, do seu conhecimento. Então,
mais na frente você pode ser cobrado disso, né? E lembrem que eu falei lá no início, não é que os conteúdos de eletricidade aplicada ou de alguma outra disciplina você vai ser importante para você no seu trabalho lá na frente. A gente não sabe, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas não sendo você não usando esse conteúdo, por exemplo, de eletricidade aplicada, né, que a gente está falando aqui, você não usando os conteúdos de eletricidade aplicada lá na frente, mas é aquela coisa, você passar por todo o processo, fazer os roteiros, você estudar para a prova, né, você ter consciência do que está fazendo, ter uma nota adequada, porque o fato de você tirar uma nota boa ou ruim vai fazer com que você estude mais ou menos, e isso vai fazer diferença, né. Então, o fato de você passar por todo esse processo, vai te dar um tipo de raciocínio que é importante na sua formação, né? Então, se você burla isso, você vai perder. Você tá, é como se estivesse brincando aqui, né? Se você não está fazendo as coisas que deveria fazer para ter uma boa formação, né? Então, assim, só quero que quem fez esse tipo de coisa, quem está fazendo no remoto, que reflita, que veja se é isso mesmo que quer. Se for, tudo bem, é uma escolha sua, né? Então, você vai arcar com as consequências, né? E ninguém mais vai sofrer com isso, a não ser você, tá? Mas só mesmo para vocês pensarem um pouquinho sobre isso, tá bom? Professora? Pode falar, Ricardo. Essa segunda não tinha muito o que fugir, não, né? Daquele jeito, tipo, até o que achar. Tinha. Assim, a mesma questão eu posso lhe dar pelo menos umas 10 maneiras diferentes de resolver. E quando... porque, assim, vocês... Ainda mais eu pego 100, digamos, eu pego 100 provas. É estranho, porque, assim, tem gente que comete um erro, principalmente quando tem um erro no meio. Uma pessoa comete um erro e, sei lá, 10 pessoas cometem exatamente o mesmo erro, exatamente no mesmo local, e faz os mesmos passos, entendeu? É fácil de identificar, não é difícil, mas é o que eu estou dizendo. As provas que eu zerei é porque foi tão descarado, né, que eu tenho como provar e não tem como ser contestado. Mas tem muitos que eu digo, isso aqui foi copiado, mas... Como tem a possibilidade da coincidência, né, que, sinceramente, eu não acredito muito, aí tudo bem, eu não fiz nada porque, enfim, tem essa questão. Mas as provas que eu zerei é porque realmente, de fato, eu tenho como provar que essa está igual a essa, que essa foi copiada dessa, tá? Enfim, só queria, né, desabafar um pouquinho com vocês em relação a isso e para vocês refletirem um pouquinho, né, assim, sobre o que vocês querem para a formação de vocês, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Enfim, sobre a prova ainda? Não, deixa eu abrir aqui o roteiro da aula de hoje. A presença de hoje vai ser uma questãozinha no multiprovas, tá? Só para vocês ficarem cientes. A senhora já pode tirar dúvida? Pode sim, pode falar. Com relação a quando você vai montar o quadro de distribuição. Certo. Certo? Quando você vai para a quantidade das lâmpadas, por exemplo, que você tem que colocar por cômodo, aí a gente tem caso que deu tipo 160, aí a gente vai ter que colocar 2 de 100, Não, na verdade é assim, todos os cômodos, para simplificar, você pode colocar um ponto só naquele cômodo. Aí esse ponto é que ele tem que ter tal capacidade, de 160, ou de 300, né, 300 e não sei quanto lá, enfim. O que você calcular, você pode colocar tudo num ponto só. O que eu quis dizer aula passada é que se você quiser dividir pela logística, porque é o mais coerente, né, você tem uma sala muito comprida, um retângulo muito comprido, eu não vou colocar só um ponto no meio, na prática, né? Mas aqui você pode colocar, não tem problema, né? Mas se você quiser dividir em 2, né, você só tem de garantir. Se tiver lá, sei lá, 320, você pode pôr 2 de 160, né? 320 não é um número que dá, mas enfim. Você pode dividir, né, ao meio, né? Só precisa garantir que cada ponto não fica com menos de 100, entendeu? Foi isso que eu quis dizer. Mas você pode concentrar em um único ponto, não teria problema. Tá, deixa eu só... Eu estou usando aquela planilha que a senhora disponibilizou lá. Certo. Fiz as coisas aqui. Aí, ó, na aba 2, quadro de cargas, aí tem por exemplo, vou dar um exemplo aqui da minha cozinha, certo? Da cozinha.
ela ficou com um perímetro de 14,4 Certo. e uma área de 10,8, ou seja, é maior do que 6 metros quadrados. Certo. Aí a minha deu 3 tomadas de 600, certo? Voltampere. E aí seria mais uma tomada De 100. de 100, só que ele tem esse 0,4 aqui. Aí eu considero mais uma tomada, porque eu tenho que considerar mais uma... Para a tomada, considera. Para a luz, não. Para ponto de luz, o quebradinho você pode descartar. Mas para a tomada, o quebradinho você tem que incluir, entendeu? Mais tá. Então, e o outro aqui, se der 7,1, 7,05, eu tenho que acrescentar mais uma. Tem, precisa. É o que diz a norma. Tá, ok, era isso. Tá, já. Bruna, na verdade, não tem muito como ter gabarito, assim, porque assim, tem o mínimo, né? O que a norma prevê por mínimo, mas ele é relativamente simples, então, assim, eu nem me preocupei em colocar gabarito, né? Mas a gente pode ir conferindo, vocês podem comparar com a tabela que tinha lá, porque a regra é bem simples, né? Por exemplo, no roteiro passado, que era para montar o quadro de cargas, o quadro de cargas, baseado no perímetro e na área, eu vou determinar, né? Aí usa a regrazinha lá, por exemplo, para iluminação, né? Como a Adalberto acabou de falar. Então, se for maior do que 6 metros quadrados, eu vou determinar os 6 primeiros metros quadrados, eu vou determinar 100 voltampere e vou determinar 60 a cada fração de 4 metros quadrados, né? Então, isso é meio que uma receitinha de bolo, né? Já os pontos de tomada, né? A cada 5 metros eu vou determinar 100 voltampere, né? Se for cômodos sociais, digamos assim, se for cômodos de serviço, né? Como cozinha, lavabo, a cada 3,5 metros. E no outro roteiro, né? Tinha a outra tabela, que é você fazer a distribuição para os circuitos. Não tem como ter um gabarito, porque tem muitas possibilidades, né? Então, eu posso botar um circuito só tomadas da sala e do quarto, eu posso botar tomada, iluminação da casa, enfim, dos quartos, do banheiro, né? Eu posso combinar com outros cômodos, a combinação dos cômodos fica muito do projetista, né? Então, não tem como ter um gabarito em relação a isso, né? Da mesma forma que nesse, que você vai precisar desenhar, então eu tenho muitas possibilidades de fazer esse desenho, né? Então, o melhor mesmo é a gente, né, entender o que está fazendo, que aí dá certo, tá bom? Agora, com relação ao unifilar, professora, é bem complicadinho assim, né? Tem que ter uma noção realmente do que tá fazendo, porque senão, além de ficar muito poluído, né? Aí se tivesse como assim ter mais exemplos de como ficaria, acho que facilitaria. Enfim, assim, o que eu queria, assim, que vocês seguissem o passo a passo, né, o que foi explicado, digamos assim, e, na verdade, realmente é um quebra-cabeças, né, montar esse diagrama unifilar é um quebra-cabeça, então você vai ver, qual o melhor caminho de passar aqui, qual o melhor caminho de chegar com a alimentação para essa tomada aqui, lá desse quarto, que está tão longe do quadro de distribuição, né? Então, vocês vão fazer esse exercício, né? Esse quebra-cabeça para conseguir fazer isso de uma forma, né, coerente. Aí, ao final, vocês vão ver, essa tomada, ela está em tal circuito, que é assim que eu faço para corrigir, por exemplo, os projetos, né? Essa tomada está em qual circuito? Está em circuito tal. Aí eu vou pegando o caminho que do quadro de distribuição até chegar nessa tomada, está tudo certinho, está tudo coerente, não está passando mais do que 7 eletrodutos condutores por eletroduto, essa tomada, essa luz aqui para acender, então, está saindo daqui, está nesse circuito, esse circuito está chegando aqui com fase neutra, está indo a fase para o interruptor, está indo neutro para a lâmpada, tem um retorno, então eu vou fazendo o caminho, depois pego pontos específicos para ver se a alimentação está chegando correta nesse ponto. Então, é uma forma também de vocês verificarem se está correto o que vocês fizeram, né? Mas a gente vai, de repente vocês vão fazendo, a gente vai corrigindo, né? Mas o importante é vocês tentarem fazendo, porque a gente vai fazer de instalações simples, né? Por exemplo, uma casa com 2 quartos, né? Como é esse que está aí no exemplo. É relativamente simples. Se você tem dificuldade, primeiro, vou colocar
as tomadas, né? Aí coloca só as tomadas para ver, depois vai inserindo a iluminação, né? Enfim, vai fazendo devagarzinho que dá certo, tá bom? Depois que vocês pegam o jeito, é mais tranquilo, né? Não... Professora, tem algum software, tipo aquele... Tipo que a gente usou na primeira unidade, tipo Fausta, para a gente testar a instalação? Sim, olha, eu nunca usei, mas normalmente os alunos usam o Oca. Eu acho que até que ele é online. Que acho que alguém até botou aqui na aula passada. Muitos alunos usam, assim, eu realmente eu nunca parei para usar, porque a rigor, assim, você vai fazer um projeto, o ideal é você usar um CAD, né? Mas claro que vocês não precisam usar CAD, pode usar qualquer ferramenta de desenho para desenhar e fazer na mão mesmo, né? Mas esse Oca, eu acho que ele deve ser fácil de usar, porque muita gente usa, né? Certo. Aí, sim, surge uma dúvida agora, porque, tipo, eu estava considerando que o da iluminação, por exemplo, fosse 17. Aí tirava os 6 primeiros metros, aí ficava 11. Aí dividia, no caso, por 5, que vai dar... Por 4, iluminação é 4 mais Ou quadrados. por 4. Aí vai dar 2,75, eu acho, Aí, tipo, eu consideraria mais 3 pontos de luz, mas no caso, então, seria só mais 2? Peraí, 17 foi o que você falou? Foi. Pronto, 17, é realmente como você falou, os 6 primeiros já ficou 11. 11 eu vou dividir por 4, aí vai dar 3 e pouco, né? Na Então, verdade. acho que 2,75, eu acho. Tem razão, 3 vezes 4 é 12. Tá, pronto. Então, 2 e pouco. Então, pela norma, você só precisa acrescentar mais 2 vezes 60 volt-ampere. Entendeu? Então, nesse caso, queria 220 volt-ampere. Mas isso é o mínimo que a norma prevê. Mas eu quero colocar mais 60 volt-ampere. Você pode, não tem problema. Entendeu? A norma diz que o mínimo obrigatório, né, por lei, seria né, essa regrinha aí. Mas eu posso colocar para mais, eu não posso colocar para menos. Certo, então no caso seria 3 pontos de luz nessa casa. Não é que são 3 pontos de luz. Isso é para você... Tipo, você vai considerar 100 mais 60 mais 60, né? Mas aí você pode botar isso num ponto de luz só. Esses 220 volt-ampere podem ir num único ponto de luz. Ali é só para você prever a carga que, digamos assim, que a iluminação daquele cômodo vai puxar, né? Vai ser necessária. Certo. Então, aí no físico, na prática, se eu for dividir esses 220, se eu quisesse botar 3 pontos, que seria 3 pontos de 100. Isso, exatamente. Mas se botar só um, pode considerar os 220, entendeu? Entendi. Só para conferir. No caso, a tomada, eu considero só a tomada que a gente considera a fração. Isso, o quebradinho para o cálculo do ponto de tomada, você inclui. Professora, nessa unidade, a senhora vai pedir que a gente desenhe unifilar em algum momento ou só projetar, nesse cômodo eu quero isso, nesse outro cômodo já é suficiente? Tem o projeto e, às vezes, na prova eu coloco alguma questão que talvez vocês precisem desenhar, mas aí na prova é mais rápido, é só de 1 cômodo, 2 cômodos no máximo. Tudo bem, obrigado. Mas no caso você vai cobrar assim, a TUG é esse símbolo, tem que estar esse símbolo, tem que estar tudo certinho como na norma? Normalmente eu não sou muito exigente com a norma, não, mas eu não sei se vocês viram, eu coloquei lá no CIGA a 5444, né, que diz qual é a simbologia adequada para instalação de baixa tensão. Assim, o ideal é que vocês procurem seguir a norma, mas vocês podem usar outra simbologia. Agora, lembrando que a legenda ela é um ponto bem importante do projeto. Então, a simbologia que você usar, ela tem de estar na mesma planta, digamos assim, né? Se você chegar a imprimir, ela tem que estar lá do lado, né? Mesma coisa. Tudo bem. Se fizer online, ela tem que estar lá também, tá certo? A legenda? Tá bom, obrigado. Com relação ao trabalho, o desenho, porque assim, eu já tenho a planta da minha casa pronta aqui. Certo. Aí eu vou desenhar a planta baixa, faz parte da atividade, ou se eu já tenho ela feita, eu posso utilizar? Não, você pode usar o que você já tiver. Eu coloquei no roteiro, né? Acho que amanhã eu solto ele para vocês. Vocês vão ter, na verdade, 2 semanas para fazer, né? Que é a entrega dia 27. Tá? Mas amanhã eu disponibilizo. Então, o primeiro passo lá é você desenhar a sua planta baixa, mas se você já tiver, né, tá lá o primeiro passo, porque a maioria realmente não tem, normalmente não tem. Mas quem já tiver pode usar já o que já tem, não tem problema.
Certo? Vamos aqui para o roteiro. Essa segunda parte, na verdade, é só uma continuação, porque na primeira a gente viu como montar as tabelas, né, o diagrama de carga, a distribuição das cargas por circuito, e aqui a gente vai considerar né, o diagrama unifilar, basicamente, né, principalmente o diagrama unifilar. Aqui eu mostro um vídeo, né, incluindo as ligações, né, de fase, neutro, retorno, condutor de proteção, mostra alguns exemplos, né, como ligar tomada, como ligar ponto de luz, né, da forma correta, né, levando a fase, o neutro, né, e o retorno ou condutor de proteção, dependendo do ponto. No vídeo, nessas ligações, alguém teve alguma dúvida? Alguém tem algum comentário a fazer sobre esse assunto do vídeo? Alguém não entendeu alguma passagem, ou quer rever alguma passagem? Eu só queria que a senhora desse uma explicada melhor no negócio lá de disjuntor, que eu fiquei um pouco perdido. Tipo, qual disjuntor eu vou usar? No caso do trifásico. Não, em relação ao ser trifásico ou monofásico, não muda nada qual tipo de disjuntor, porque todos os disjuntores, por exemplo, o termomagnético, tem ele para o monofásico, tem ele para o trifásico, tem até para o bifásico, né? O DR, da mesma forma, né? Então, o fato de ser monofásico ou trifásico não influencia na proteção. A proteção, o que acontece? Eu preciso garantir, né? O que a norma diz? Eu preciso garantir que em todos os níveis eu tenho uma proteção contra sobrecorrente, né? Que é aquele caso, eu tenho um curto, tem alguma falta, alguma coisa que a corrente sobe, eu tenho uma variação, né, de corrente, esse disjuntor vai abrir para, claro, proteger os equipamentos, proteger a instalação, né, e as pessoas também. Em relação à proteção contra choque, né, que é fornecida pelo disjuntor, o DR, né, o diferencial residual, a obrigatoriedade de você usar o DR, né, é só em circuitos que atendam a área molhada, né? Então, se eu tenho um circuito que atende a área molhada, por exemplo, o circuito do chuveiro elétrico, ele precisa obrigatoriamente ser protegido contra choque. E em qualquer nível, né? Assim, por exemplo, o que é que eu estou falando, o que é que eu quero dizer com essa questão de nível? Porque a gente tem um disjuntor geral, seria, digamos, o primeiro nível, na verdade, o último nível, né? Mas, enfim, é um nível, e do disjuntor geral, eu saio com os circuitos terminais, né? Por exemplo, o circuito exclusivo do chuveiro. Então, para atender essa questão da norma, né, nesse aspecto, tanto faz eu colocar esse DR no disjuntor geral, como no disjuntor do circuito terminal. Porque ele estando ou em um nível ou no outro, né, eu estou fazendo com que esse circuito do chuveiro tenha proteção contra choque. Aí, o que acontece? O DR, ele é muito mais caro do que o disjuntor termomagnético, umas 10 vezes mais caro, né, do que o disjuntor termomagnético. Então, o que seria interessante a gente fazer? Nos circuitos terminais, eu colocar uma proteção contra a sobrecorrente, né, os disjuntores termomagnéticos, e no disjuntor geral, eu colocar um DR. Por quê? Eu fazendo isso, eu coloco essa proteção contra choque não só no chuveiro, mas eu coloco em todos os outros circuitos. Percebe? Então, se ele estiver no nível lá atrás, né, essa proteção, ele vai proteger todos os circuitos. E como ele é mais caro, eu só precisaria de já protegeria todos os circuitos. Quando eu falo em disjuntor DR, eu posso usar ou o próprio disjuntor DR, porque o disjuntor DR, ele já tem a proteção contra choque e contra sobrecorrente. É como se ele tivesse a função DR, né, diferencial residual, mais a função de sobrecorrente, né, que é a função do termomagnético. Então, eu posso usar o próprio disjuntor, ou eu posso usar uma combinação, né, do disjuntor termomagnético com o interruptor DR. O interruptor DR, ele tem essa proteção contra choque, mas ele não tem essa proteção contra sobrecorrente, né? Por isso que eu tenho que fazer esse acoplamento do termomagnético com o interruptor DR. E os dois eu posso substituir pelo disjuntor DR, né? Porque não usa sempre o disjuntor DR, né? Porque, como eu falei, ele é mais caro, então a gente tem de pesar aí, né, dependendo né, do orçamento, enfim, se vale a pena ou não usá-lo, tá? Ou usar a combinação do interruptor com o DTM, mas a norma prevê, em relação a essa proteção contra choque, a obrigatoriedade é só em circuitos que servem a áreas molhadas, né? Então, por exemplo, um circuito de que está só a iluminação de sala e quarto, esse circuito obrigatoriamente precisa ter o DR? Não. Mas se eu colocar, claro que vai ser bem-vindo, é uma proteção a mais, né, que a gente tem usando o DR, tá? Aí, no caso,
por exemplo, se a casa não tem um chuveiro elétrico, não precisa, né, do DR. Não, mas assim, a casa não tem. Eu tenho outros circuitos que atendem área molhada, né? Assim, por exemplo. A luz do banheiro, o interruptor pé na cozinha. Desculpa, cortou, Ricardo, é o quê? Por exemplo, luz no banheiro, tomada. A iluminação nem é tanto, mas, por exemplo, se você pensar na cozinha, né? Assim, um circuito que uma parte da casa que tem área molhada, né? Então, é interessante que a cozinha também seja protegida contra DR, né? As instalações mais novas já traz essa configuração, né? Tem a função da proteção contra choque no nível mais geral, né? E os outros botam todos GTM, é o meio que padrão, assim, hoje em dia, mas não quer dizer que não possa ser feita outra configuração. Eu posso colocar um disjuntor, um DTM geral e botar um DR nesse circuito que atende a área molhada? Posso também, vou estar atendendo a norma da mesma forma, né? Só que a gente pode usar isso de uma forma mais inteligente, né? Para tentar abranger uma maior quantidade de circuitos aí com essa proteção contra choque. O DR também é bom porque tem um negócio que não é previsto aí na norma, que é menino buliçoso. Aí, quando uma criança vai lá e mete o dedo na tomada, o DR vai salvá-lo. Exatamente. É contra choque realmente de uma maneira geral, né? Ajuda mesmo. Vinícius, a questão da escolha do caminho do eletroduto, né? Sempre a gente vai dar prioridade ao teto. Sempre que eu puder colocar no teto, eu vou colocar no teto. Só que, às vezes, ao invés de eu estar cortando o teto várias vezes, né? Porque pense que cada caminho que você escolhe por eletroduto, vai lá, o pedreiro vai cortar a parede, né? Para colocar aquele eletroduto lá. Então, se eu boto muito eletroduto na parede, o que acontece? Se eu for furar a parede para botar um armário, qualquer coisa, eu tenho que pensar 1000 vezes. Eu vou ter uma certa limitação em espaços para furar aquela parede. Então, vou ter de reduzir isso, né? E no chão, também, vou tentar evitar o chão, porque se der algum problema, eu vou ter que quebrar o piso para poder consertar, fazer alguma manutenção ali, né? Então, vou tentar evitar. O ideal, realmente, é que a gente coloque o máximo possível pelo teto, né? Mas, assim, às vezes eu vou descer uma tomada aqui que está vizinho ao interruptor, que está próximo ao interruptor, né? Então, eu não vou descer 2 vezes pelo teto, podendo só fazer um cortezinho na parede e levar. Então, é meio que ponderado pensando nisso, né? E filho, tá caro mesmo, viu? Eu precisei comprar um dia desse, eu achei caro que sou também, para fazer tipo uma extensão. Mas, enfim. Algo mais, pessoal, nesses conceitos? Tem na distribuição de fases, dos circuitos por fase, né, na verdade. Certo. Tem alguma tolerância, assim, eu, tipo... Pendurar tudo numa fase só. Não. Assim é totalmente balanceado, né, professora? Não, assim, tipo, se eu colocar 2 kW numa fase e colocar o resto nas outras 2 fases, tem uma tolerância que eu posso, no meu exemplo, assim, primeiro que a gente vai usar a regra, né, aqui na disciplina, acima de 15 kW, eu já vou considerar trifásico, né? Beleza. Aí, tipo, eu peguei, no exemplo lá do outro roteiro, tudo que não era cozinha, área de serviço e banheiro, eu coloquei numa fase. E distribuí nas outras 2 fases essa parte, serviço, cozinha, banheiro e banheiro da suíte. Aí ficou uma fase com 5.000, com 5 kW e ficou as outras 2 acima de 6. É tolerável isso aí? Porque dependendo, por exemplo, se você tiver bem pouquinho circuito, vamos supor que você tenha poucos circuitos, às vezes é difícil você deixar mais próximo, porque se você tira daqui para botar ali, já fica uma diferença maior, né? Mas é sempre bom tentar deixar equilibrado, mas não tem uma regra, assim, tem que ser tanto no mínimo em cada fase, né? Não. Agora, assim, a distribuição das fases, você pode também tentar deixar de uma forma mais inteligente. Em que sentido? Imagine que você tem a instalação trifásica na sua casa. Aí pense assim, se uma das fases cair, né?
Ou então, se duas fases caem, só fica com uma, você vai ter uma energia na sua casa ainda, porque já que é trifásica, se alguma fase cair, você vai ter ainda das outras fases. Aí, se você coloca a iluminação toda numa única fase, não quer dizer que está errado, né? Pode ser, não tem problema nenhum. Mas se você coloca a iluminação toda numa fase só, se essa fase cair, você fica sem luz alguma. Então, talvez, se eu puder separar a iluminação um pouco numa fase, um pouco em outra, se isso acontecer, não é que hoje em dia também é difícil faltar energia, né? Mas, enfim, se acontecer esse tipo de falta, eu ainda fico com luz em casa, né? Se não fizer diferença na questão do balanceamento das cargas, é uma coisa a se pensar também, certo? O que eu pensei foi a questão, porque eu pensei mais no prático, tipo, você lançar uma fase correndo a casa toda e depois sair só distribuindo, né? Para iluminação, do que você pegar. Assim, foi mais... Não, mas não tem problema não tem problema não. São só detalhes, assim, pequenos que às vezes a gente, assim, né, se precisar a gente pensa, mas não é tão relevante não, certo? Bom, aqui está a indicação do prisma, né, do trecho que engloba esse assunto que a gente, né, que eu mostrei aqui no vídeo. E aqui é a continuação, né? Porque no outro roteiro tinha aqui para vocês fazerem as tabelas, que são os primeiros passos aí para o projetinho, e na sequência aqui, ó, né? Vocês, seria a sequência realmente do desenvolvimento do projeto. Colocar o quadro de distribuição, lembrando que o quadro de distribuição, eu tenho de pesar, né? Se aqui está a minha entrada, então o meu ponto de entrega, né, vai estar por aqui, né? Um poste em algum lugar por aqui. Então, ou se eu colocar, por exemplo, o quadro de distribuição bem próximo aqui, sei lá, nessa parede ou nessa parede, primeiro vai ficar bem na sala, né? Aqui já seria um pouco estranho ter na sala, né? Mas tudo bem, poderia ficar na sala. Só que eu colocando aqui, nessa parede, eu vou ter uma certa dificuldade para fazer a distribuição para os outros circuitos. Então, aqui, onde eu colocaria o quadro de distribuição? Eu colocaria nessa parede da cozinha, porque ainda fica próximo da entrada, né? Mas aqui eu já tenho mais facilidade para fazer a distribuição aqui para o resto da casa. E por que eu não boto bem no centro da casa? Porque lembrem-se que eu vou chegar aqui com esses fios mais grossos, esses cabos grossos, né? Porque aqui vai, esse cabo que vai do ponto de entrega até o quadro de distribuição, são os condutores que vai conduzir a energia da casa inteira, né? Então, é um cabo maior, então é mais caro. Então, é ideal que eu use menos desse cabo, né? Por isso que eu tenho que botar o mais próximo possível da entrada, mas, por outro lado, para que meu projeto fique, né, o quadro fique mais central, eu não preciso exatamente colocar na primeira parede, eu posso colocar um pouquinho mais para frente, né, tentar balancear isso aí, né? Então, nesse caso aqui, eu colocaria nessa parede aqui da cozinha, né? E até ficar escondido na cozinha é mais tranquilo do que ter na sala, né? Deixa eu ver o que mais. O diagrama unifilar para alimentar os pontos de luz. Então, eu colocaria aqui um ponto de luz em cada cômodo, né, incluindo aqui o corredor, né, talvez 2 aqui na sala, né, porque ela é mais comprida, ia posicionar os pontos de luz e os interruptores, né. Aí eu vou fazer o seguinte, uma vez desenhando esses pontos daqui de luz, né, e os interruptores, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar na minha tabela lá da distribuição dos circuitos, qual seria o melhor caminho para eu levar esses fios, né, esses condutores até esses pontos, né? Vou desenhar o caminho dos eletrodutos. Lembrando o seguinte, às vezes, né, a gente faz uma distribuição lá na tabela que dificulta um pouco a gente passar aqui com esses fios, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu tenha botado lá que sala, cozinha, quarto e banheiro, a iluminação desses pontos estão num circuito e da suíte e do banheiro está em outro circuito, vamos supor, só chutando aqui. Para eu fazer isso, eu vou ter de passar aqui com um circuito e vou ter que levar o outro circuito, né, passando por esse caminho todo para cá. Como eu já vou passar com esse circuito todo, né, até chegar aqui na suíte e no banheiro, o que seria interessante, às vezes? Eu olhar a planta e ver um lado da casa, a iluminação eu vou colocar num circuito, e o outro lado da casa, a iluminação eu vou colocar em outro, né? Por exemplo, a iluminação aqui seria interessante eu colocar da suíte, da área de serviço, da cozinha e da sala em um circuito, ou seja, o lado esquerdo em um circuito, e o lado direito em outro circuito, né? Talvez fosse interessante eu dividir dessa forma. Apesar de que aqui, acho que a carga aqui caberia em um único circuito, né? Mas, assim, nada impede que eu divida em 2, até para eu ter, né,
se der problema no circuito, ou então se eu precisar fazer a manutenção em um, eu ter condição de ter luz ainda na casa, né? Enfim, eu dividiria dessa forma, fazia o lado esquerdo em um circuito, o lado direito em outro circuito para iluminação, né? Aí ligaria, né? E lembrando que eu tenho que levar a fase para o interruptor, o neutro para o ponto de luz, né? Então, definindo os eletrodutos, eu vou lá e marco, para chegar até esse interruptor, eu tenho que passar por esse caminho, por esse caminho, por esse caminho. Todos os trechos, eu preciso marcar esse neutro até chegar no interruptor. Aí, para chegar no ponto de luz, eu tenho que levar a fase para o interruptor e o neutro para a lâmpada. Para chegar com esse neutro na lâmpada, eu vou ter que seguir esse caminho aqui e vou marcar, então, o tracinho lá que identifica o neutro em todos os trechos até chegar. Da lâmpada para o interruptor, eu tenho que levar um retorno. Então, eu pego o caminho lá que eu desenho, né, o eletroduto, e marco o retorno desse trecho. Né? Aí, a etapa seguinte, desenhar os pontos de tomada. Né? Primeiro, os de uso geral. Né? Então, eu vou marcar nos pontos, aqui, de acordo com a distribuição. Lembrando que se eu posso prever, por exemplo, nesse quarto, eu acho que o guarda-roupa deve ficar mais ou menos aqui, né, sei lá, nessa parede aqui atrás, então eu vou tentar evitar botar menos tomadas aqui, botar só uma no cantinho, por exemplo, e distribuir mais, se eu achar que a cama vai ficar aqui, ó, né, nessa parede, eu vou botar mais aqui dos lados que ficaria a cama, né, então já tentar prever mais ou menos uma estrutura para a gente direcionar melhor, né, para ter um maior conforto aí no uso desse quarto, né. Aí eu tenho que levar para cada ponto de tomada a fase e o neutro e o condutor de proteção, né? Então, eu vou fazer com que, de acordo com os caminhos que eu defini para o eletroduto, eu chegue com esses 3 condutores aí em cada ponto de tomada, né? Dependendo dos circuitos que eu escolhi. Aqui, de novo, eu posso tentar agrupar, né? O que pode ser agrupado, né? De acordo com a posição na planta, né? Então, isso sei lá, das tomadas da sala, que como é pouco, né, acho que praticamente fica em um só, mas enfim, se eu for uma instalação maior, esse cômodo eu vou juntar com esse cômodo porque eles estão próximos, né, então eu dou uma olhadinha na planta para tentar agrupar os circuitos de uma forma que fique mais inteligente na hora de eu passar os fios, certo? E a mesma coisa para os pontos de tomada de uso específico, né? E desenhar o quadro de distribuição é você fazer o detalhe mesmo, né? É monofásica, né? Então, está chegando a fase, o neutro e o condutor de proteção. Então, dependendo de que proteção eu vou usar, né? Que disjuntor eu vou usar, se o geral for um DTM, então eu vou passar por dentro do DTM só a fase, né? O neutro não passa no DTM. Já se for um DR, eu tenho que entrar nele, né? Com ele, a fase e o neutro, né, para o funcionamento dele, né, de acordo com o funcionamento. Então, dependendo dos disjuntores que eu colocar, eu vou saber qual é a forma que eu vou fazer a ligação, né, o DTM geralmente só leva a fase, e o DR leva a fase e o neutro, né, então esse desenho tem que estar coerente com o tipo de, né, o dispositivo que eu tenho, né, com a proteção que eu tenho, certo? Então, seria basicamente isso nessa questão aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Tem algum espaçamento na norma para colocar as tomadas na planta? Camila, tem não, viu? Assim, não tem. Na verdade, tem essa que a potência você determina, né, baseada no perímetro. Então, quando o ambiente não é nada específico, eu não sei para que vai usar esse cômodo. Normalmente eu tento espaçar, como a norma diz, para o cálculo da potência, né? Tentar botar a cada 5 metros, se for um salão, alguma coisa assim, né? Mas se eu sei que é um quarto, né? Então, eu não preciso botar a cada 5 metros, se esses 5 metros fica atrás de um guarda-roupa, né? Por exemplo. Eu vou tentar concentrar esses pontos do lado da cama, por exemplo, né? Como fica o circuito de uma tomada dupla? Certo. Na verdade, é como se eu tivesse 2 tomadas ligadas no mesmo ponto. Você só vai mudar, digamos assim, a ligação se eu botar as 2 tomadas em circuitos diferentes. Mas se as 2 tomadas estiverem no mesmo circuito, eu vou levar a fase e o neutro para uma tomada e a fase e o neutro para outra tomada que estão no mesmo ponto, né? Como é o mesmo, se botar no mesmo circuito, naquele ponto só vai chegar uma fase, só vai chegar um neutro, né? E o condutor de proteção, certo? Para interruptor duplo, como assim? Para ligando, depende da ligação. Se forem 2 lâmpadas diferentes, ou o interruptor duplo para ligar. Se bem que tem que ser 2 lâmpadas diferentes, né? Se for duplo, é isso, Ricardo? Isso. Tá, mesmo interruptor ligando 2 lâmpadas, ou 2 interruptores ligando... Ou 3 lâmpadas, tanto faz. Hã?
Porque tem interruptor que liga 3 lâmpadas diferentes. Isso. 2, 3. Esse caso é mais simples, porque se o mesmo interruptor, ele liga mais de uma lâmpada, só quer dizer que se ela liga 2 lâmpadas, eu vou ligar igual, só que vou ligar em uma lâmpada, certo? Só que as 2 lâmpadas estão em paralelo. Aí, quando eu fizer a ligação de uma lâmpada, eu só venho, né, com 2 fios, né, da segunda lâmpada e boto em paralelo com a primeira, entendeu? Vou levar um neutro e um retorno, é mais um neutro e um retorno, porque eu saio de uma lâmpada e ligo na outra, é só isso, a ligação é igual, só que eu vou botar a segunda lâmpada em paralelo com a primeira. Isso no caso de eu ter um interruptor ligando as 2 lâmpadas, igual, ao mesmo tempo, né? Se for o contrário, se eu tiver 2 interruptores ligando lâmpadas diferentes, aí eu tenho de fazer o procedimento para uma lâmpada, depois faço o mesmo procedimento para outra lâmpada. Se as 2 lâmpadas estiverem no mesmo circuito, facilita, né? Por quê? Porque aí eu vou levar a fase para um interruptor, que já é um do lado do outro, então a fase já chega lá para os 2 ao mesmo tempo. Mas aí o restante da ligação, eu tenho de fazer como se fossem independentes, né? Vou chegar com o neutro em uma lâmpada, o neutro na outra lâmpada, e tem que vir um retorno de uma lâmpada para esse interruptor e um retorno da outra lâmpada para o interruptor. Percebeu a diferença? Sim. Ricardo, era isso ou ainda tem alguma dúvida? Era isso mesmo. Tá, joia. Aí Rafael botou aqui, three-way e four-way. Na verdade, assim, a ligação do three-way, eu acho que eu até mostrei no vídeo, não mostrei? Ou não? Para mim, Até agora eu só vi o parte 1, mas se tiver no parte 2, eu não sei não. No parte 1 não tem, não. Parte 2 tem não, professor. A senhora mostrou a simbologia do three-way. Foi? Tá, então eu vou mostrar aqui. Eu vou só ficar mudo um instantinho que eu vou mudar para a mesa, tá? Peraí só um minuto. Acho que foi. Vocês me ouvem? Normal. Show. Então, no caso, só recapitulando aqui, né? Eu tenho, vou botar a mesma cor. Eu tenho a fase, o neutro, o condutor de proteção. Então, botar aqui a fase, o neutro e o condutor de proteção, certo? Se eu quero ligar uma lâmpada normal, o que é que vai acontecer? Digamos que eu tenho aqui o interruptor e eu tenho a lâmpada aqui, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou levar a fase para o interruptor, vou ligar aqui, ó. Levo a fase para o interruptor. E vou levar o neutro para a lâmpada, certo? O neutro vem para a lâmpada. E entre um e outro, eu tenho o retorno, né? Então, é assim que eu vou ligar uma lâmpada convencional. No caso, deixa eu ampliar aqui a fase, o neutro e o condutor de proteção. Sim, aí, às vezes, é interessante a gente levar a proteção para a lâmpada. Às vezes, dependendo do lustre que eu coloque, né? Eu não vou representar aqui, mas a gente leva a proteção para a lâmpada. Sim, e a tomada... uma tomada, depois a gente comenta. Né? Enfim, porque, às vezes, dependendo do lustre que eu colocar, eu tenho um lugar para, tipo, aterrar esse lustre, né? Que seria através do condutor de proteção, né? Então, é interessante a gente levar também a proteção para a lâmpada. Aí, no caso de ser um three-way, o three-way, o que acontece? Eu tenho uma lâmpada, né, que ela é acionada por 2 pontos distintos, né? Eu tenho um interruptor, por exemplo, lá no início da escada e outro interruptor lá no final da escada, ou então um salão grande, eu tenho uma porta e na outra porta lá do outro lado também tem outro interruptor. Então, ambos, eles devem acender e desligar a mesma lâmpada, né? Deixa eu fazer maior só para eu já representar aqui. Esse interruptor, ele chama de three-way porque ele tem 3 conectores, tá? Como é que ele funciona? Aí tem por fora ele é igual, ele liga e desliga, né? Aí ele tá assim, eu tenho esse ponto conectado a esse, né? Se ele tá numa posição. Se eu mudo a posição, ele muda, em vez de estar conectando esse ponto com esse, vai conectar esse ponto com esse aqui, certo? Vamos supor que esse seja assim inicialmente. Tá? Então, ele tá assim, vamos supor, o desenho contrário, isso.
Ele tá assim, aí eu aperto, ele vem para cá. Eu aperto de novo, ele volta para cá. Então, ele fica... Esse ponto conecta ou com esse ou com esse, tá? Dependendo da posição lá. Aí, o que acontece? Como é que a gente vai ligar? Mesma coisa, né? A questão da lâmpada e do primeiro interruptor. A lâmpada, né? Eu levo o neutro aqui. Deixa eu botar aqui neutro, aqui a fase. Mesma coisa, eu continuo levando o neutro para a lâmpada, certo? E um dos dois interruptores, tanto faz, qualquer um dos dois, eu vou levar a fase. Então, aqui a fase, eu venho e trago para um dos interruptores, certo? E aqui eu vou ter que fazer uma ligação. Desse conector para esse, eu vou usar um retorno. E desse conector para esse, eu vou usar outro retorno, né? Lembrando que aqui é a fase, aqui é o neutro. Certo? Vou ligar um retorno daqui para cá, um retorno daqui para cá. E mais um retorno desse interruptor para a lâmpada. Aqui também continua sendo um retorno. Então, olha só o que acontece. Do jeito que está aqui, né? Vamos supor, vamos tentar seguir o caminho da corrente, né? A corrente vem, chega aqui, vem por aqui, chega, ó, tá aberto. Então, essa lâmpada vai estar apagada porque não passa corrente na lâmpada. Mas se eu apertar esse interruptor aqui, né? Se eu aperto esse interruptor, a posição vem para cá. Então, ó, o que acontece? Ele vai vir para cá. Aí, nessa situação, ó, a corrente vem por aqui, tem caminho, chega aqui, ó, tem conexão. Então, vai passar a corrente na lâmpada, ela vai estar acesa. Se eu apertar aqui de novo, eu volto para aquela outra posição e fico aberta. Já aqui, ó, se eu aperto esse, né, tá aberto, né, tá passando corrente. Se eu aperto esse, ele vem para essa posição. Então, vem para cá. Aí agora abriu, ó, porque não tem o caminho fechado. Aqui tá fechado, mas tá aqui, ó, tem esse espaço aberto aqui, não vai passar corrente para a lâmpada. Então, qualquer um dos dois que eu aperte, eu mudo o estado. Mudar o estado quer dizer, se está aberto, ele fecha, se está fechado, ele abre, né? Então, a partir de qualquer um dos dois, eu posso operar essa lâmpada, tá? O four-way, na verdade, ele tem essa ligação, eu vou ter de fazer essa ligação. O four-way quer dizer que eu vou usar um dispositivo, que chama, né, tem esse nome porque eu tenho 4 conexões ao invés de uma, tá? Aí aqui, ou está conectado aqui, ou quando eu aperto, vou desenhar aqui em cima, quando eu clico nele, o que acontece? Essa conexão está ligada com essa e essa conexão está ligada com essa. Então, ora ele está conectado assim, quando eu aperto, ele cruza. Esse conecta com esse conecta com esse. Ele fica variando assim ou assim, assim ou assim. Eu uso o four-way quando eu quero ligar, né? Quando eu quero, na verdade, acionar um ponto de luz com pelo menos 3 lugares diferentes, né? Então, se eu quiser acionar, por exemplo, o caso do auditório que eu falei, né? Eu tenho várias entradas, um auditório grande, e eu preciso ligar e desligar essas lâmpadas de, sei lá, 4 entradas, né? Então, eu vou usar sempre nas extremidades eu uso o three-way e no meio aqui eu vou inserir esse four-way, né? Se eu quiser acionar por 10 pontos, eu vou ter no início um three-way, no final um three-way e no meio aqui eu vou adicionando os four-ways, quantos eu quiser, né? Porque se eu coloco esse four-way aqui no meio, vou desenhar de novo aqui. O que acontece, né? Vamos supor que primeiro ele esteja conectado assim. Aí eu venho e conecto esse nesse ponto, aqui. Do jeito que está aqui, a lâmpada está apagada, né? Porque é o caminho da corrente. Vem, sobe aqui, mas aqui está aberto. Se eu aperto nele, aí eu vou fazer a conexão vai mudar, ela vai ficar assim, ó, daqui para cá e daqui para cá. Aí o que acontece? A corrente vem, circula aqui, desce aqui, ó, tá fechado o caminho, então eu acionei, né? Se eu aperto nele de novo, eu volto para essa posição e ele vai abrir o circuito. Aí vamos supor que eu aperte esse daqui. Ele está conduzindo, né? Mas quando eu aperto daqui para cá, ó, vem um caminho aqui, mas aqui está aberto. E, enfim, eu consigo acionar essa lâmpada por qualquer um desses 3 interruptores. Se eu for colocando aqui no meio, entre eles, né, entre esses dois aqui, se eu for adicionando mais dispositivos four-way, eu consigo ligar uma quantidade de pontos que eu quiser essa lâmpada aqui. Eu consigo acionar essa lâmpada pela quantidade de pontos que eu quiser, usando, né, quantos four-ways forem necessários, tá? Então, basicamente, three-way e four-way está associado à quantidade de polos desses conectores, né? O three-way eu tenho 3 conexões e o four-way eu tenho 4, certo? Ficou claro? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Bom, o que... Ixi, tinha destravado aqui. Bom,
E o que mais? Vocês me dizem o que é que vocês tiveram dificuldade aí para fazer esse roteiro do assunto, né? Porque esse roteiro terminava com essa questão aí, com esse diagrama unifilar dessa plantinha aí que eu tinha colocado já no outro. Certo? Aí, como eu disse, né? Amanhã eu vou colocar para vocês o roteiro do laboratório, mas basicamente é o que eu tenho comentado para vocês, né? Vocês vão reproduzir a planta baixa da casa de vocês e vocês vão fazer um laudo, né? É isso que eu quero, é um laudo sobre a instalação elétrica da casa de vocês, para vocês verificarem o que está de acordo com a norma, o que está em desacordo, né? Então eu vou ser preso. Não, mas quem vai ser preso não é você, vai ser o Professora, projetista. Então, eu tenho uma dúvida aqui sobre a planta, professora. É o seguinte, eu quero botar o meu quadro na sala. Aí eu vou fazer o seguinte, vou puxar os condutores para uma caixa no centro da casa. Aí dessa caixa eu vou querer distribuir todos os meus circuitos dali, certo? Essa caixa seria uma caixa de passagem, você diz? Não? Vai ser uma caixa de passagem. Não, mas lembre que aqui a gente vai usar uma regrinha de ter, no máximo, 7 condutores por eletroduto, porque a gente não vai... É como se a gente não pudesse usar eletrodutos maiores. O quadro vai chegar o cabo da concessionária, tudo. Certo. Aí eu vou fazer o seguinte, vou pegar só a fase principal e o neutro, vou levar lá para o centro da casa e vou botar numa caixa. Aí de lá que eu vou tirar meus circuitos, entendeu? Não, então o seu quadro de distribuição vai ficar lá no centro da casa. Né? Isso aqui, você vai só botar uma proteção numa etapa intermediária, né? Mas se a distribuição vai partir desse centro da casa, então o seu quadro de distribuição está no centro da casa. Entendi. Não, eu botar só o quadro, porque, por exemplo, eu queria deixar o quadro num lugar que não tivesse nada atrapalhando. Por exemplo, se eu botar em cozinha, eu não acho legal, entendeu? Mas tem problema, sim, se eu colocar o quadro e levar o circuito, por exemplo, esse aqui é o meu circuito principal, aí eu vou subdividir. Aí pronto, circuito 1 vai ser para força, as tomadas, iluminação. Mas olha só, onde é que ficaria, por exemplo, o seu disjuntor geral? O quadro físico ficaria na entrada da sala. O físico. Certo, mas então, o que é que vai ter nesse quadro físico? Quando eu abrisse esse quadro físico, o que é que vai ter nele? As fases, a chegada lá do ponto de terra, o ponto de neutro e os disjuntores. Pronto, é isso que eu quero saber. Que disjuntores vai ter lá? O termo, que é obrigatório, e o DR também, que é obrigatório também. Então, só o disjuntor geral, é isso? Aham, exatamente. Vai ser o quadro geral, né? Só que, olha só, do disjuntor geral, não sei se foi isso que eu entendi. O do disjuntor geral, você vai sair já com os fios dos circuitos. E vai botar os disjuntor dos circuitos terminais lá no centro, é isso? Ah, não. Eu me equivoquei. Eu vi que eu tô falando besteira. Desculpa. Não, eu entendi. Eu entendi. Assim, porque senão a gente vai fazer todo jeito, entendeu? Não, tudo bem. Agora você esclareceu o que eu tava falando. Ele quer fazer um gato, professor. Ele quer fazer só para dar descarte quando os caras da COSERN investigar e olhar no quadro errado. Porque eu tava pensando assim, eu ia levar só um circuito, mas de todo jeito não vai dar certo, né? Esse circuito vai continuar sendo o mesmo circuito. Então, só vai mudar se eu botar outro disjuntor. Isso, você só leva um circuito até chegar no disjuntor geral. Do disjuntor geral, você já tem que fazer os terminais, entendeu? Tem razão. Era isso que eu estava confundindo aqui. Ainda bem que ficou claro. Tô ligada que ele quer fazer um gato mesmo. Já tô sabendo. Respeito o eletricista. Ai. E aí, pessoal, o que mais? Me digam aí. No multiprovas, lá eu coloquei para começar 9,50 de novo, tá? Hoje são questões de verdadeiro ou falso, né? Eu coloquei, porque realmente assim, não tinha como eu fazer alguma coisa mais rápida, né? Assim, sendo questão objetiva, não tinha como, né? Mas tem a ver com desenho e tal, e cada um tem que desenhar, mas aí pelo menos eu coloquei uma revisãozinha, alguns pontos importantes, né? Para ficar mais claro, tá? Certo? Alguém tem mais alguma pergunta? Senão a gente pode começar lá no multiprovas.
Certo? Então, vou interromper aqui a gravação. Se ninguém tiver mais nada a perguntar.